Eu quero ler a Bíblia com você em Malaquias 3, do versículo 6 até o 12. Amados, nesses últimos dias, esses últimos meses, desde o final do ano para cá, eu nunca fui tão interpelado pela igreja com assuntos referentes ao que vamos falar aqui hoje. E algumas pessoas chegando a mim dizendo: pastor, por que o senhor não ensina sobre esse assunto na igreja? Algumas vezes, através da pastora Simone: pastora, pastor Benjamin não aborda esse assunto. E eu falo: gente, às vezes algo tão óbvio para a gente, nem sempre é óbvio. E eu não posso reter, conter, ou me eximir de falar aquilo que é o segredo da bênção de Deus na nossa vida. E na verdade essa palavra ela já estava no nosso coração há um tempo, mas por conta do momento que nós vivemos, escute isso, não existe verdade mais urgente e que vai fazer o diferencial na nossa vida do que o que nós vamos falar aqui agora. Uma questão de bênção ou maldição. Abra a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 6 até o 12. Eu vou projetar, mas depois eu quero que você continue com a sua palavra aberta. O versículo 6 eu vou ler e eu peço à igreja que leia o versículo 7. Quero convidar ali o Adelson Júnior, passe o microfone para ele, Rafael. E ele vai ler com a igreja, presbítero Adelson Júnior. Isso para que os nossos ouvintes da Rádio Vida não fiquem no prejuízo da leitura da palavra. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei Aleluia. para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vamos ler de novo esse 9? Eu não sei se todos estão enxergando o versículo. Leia, Deus, por favor. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Aleluia. Para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todos, lendo o versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pode tomar o seu assento. Uma questão de bênção ou maldição. É isso que eu quero falar. Eu gostaria que todos os irmãos permanecessem. Não saia. Por mais que você sabe desse tema e desse assunto, eu te asseguro que vai ser uma bênção na tua vida. Gostaria que os irmãos se aquietassem, se sentassem, e que nós agora tivéssemos, como é de ser na casa do Senhor, o mínimo possível de movimentação. Inclusive os obreiros oficiais da igreja, eu gostaria que não houvesse movimentação enquanto abordamos a explanação da palavra do Senhor. Meus irmãos,
Se você soubesse uma maneira de ser abençoado, você ia segurar isso só para você? E não compartilharia isso também com aqueles que você ama? Aqueles que você sabe que precisam? Eu quero falar nessa noite sobre esse tema que nós lemos. E ele começa fazendo aqui uma declaração tremenda de um Deus que é imutável. Deus não muda. Deus não pensa de um jeito hoje e amanhã pensa de outro. Deus não é homem para arrepender, não é filho do homem para voltar atrás. Ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes em meus projetos eu tive que recuar, alguns eu tive que abandonar, outros nem começaram. Porque eu sou humano, eu vejo de um jeito que nem sempre é o correto. Deus não. E quando Deus introduz esse assunto, Ele começa dizendo, olha, eu sou o mesmo sempre. Eu não mudo. Eu sou um Deus imutável. E Ele faz um convite para mim e para você. Tornai-vos a mim. Preste atenção aqui. Eu estou falando para um rebanho que eu conheço. Centenas de pessoas. E eu sei que tem muita gente boa que tem dificuldade com isso. São bons cristãos, têm um bom testemunho, têm uma boa família. Mas quando o assunto é fidelidade nos dízimos, a história muda. Eu quero deixar bem claro que essa palavra, ela já vem gerada e Deus nos trazendo a necessidade de ministrá-la para hoje. Porque aquilo que você pensa que pode ser algo que te traz prejuízo e maldição, é o segredo da sua bênção. E nós precisamos entender isso. Amados, Deus diz, eu não mudo, eu sou eu mesmo, agora voltai-vos para mim. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Deus, Ele é um Deus relacional. Deus não se agrada com culto formal, aquele negócio de você, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no templo, eu tenho que ir. Deus não se agrada que você venha e não adore. Porque Deus diz, tornai para mim e eu tornarei-me para vós. Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus de adoração. Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. Amados, quando Deus cria o homem no Éden, a Bíblia diz que Deus coloca o homem todo dia à tardinha, Ele mesmo, não era Miguel, não era Gabriel, não era anjo, serafim, nem querubim, era o próprio Deus que descia e tinha comunhão com o homem. Deus criou o homem foi para se relacionar em uma vida de comunhão, de interação. E nessa comunhão nós levamos as nossas carências e adoração, e Deus traz a nossa provisão. Preste atenção nisso daqui. Deus começa dizendo, eu não mudo, eu sou sempre o mesmo. Agora tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Mas vós me dizeis, em que nós temos que tornar? Está tudo bem, eu sou crente, sou fiel. Amados, a insensibilidade é um problema sério na vida do cristão. Preste atenção nisso. Eu acho que está tudo bem, né? Interessante que a Bíblia fala que Sansão perde a força e não sabia que perdeu a força. A falta de sensibilidade espiritual é um problema sério na vida do cristão. Vocês precisam voltar para mim, mas voltar em quê? Como dizem os adolescentes assim, como assim? Voltar? Tipo assim, não estou entendendo, não é? Falta de sensibilidade de entender que está em falta de alguma maneira com Deus. Voltem para mim, mas Senhor, voltar como? Amados, a falta de sensibilidade, escuta aqui,
Quem aqui já ouviu falar em mente cauterizada? Quem já ouviu falar em mente cauterizada? Ou então em mente anestesiada. Não sente nada, está tudo bem. Não, eu não tenho que voltar para Deus. Eu não tenho que... A minha vida está uma bênção. Mas Deus vira para ninguém menos do que o povo dele, num dia de festa, nos dias de Malaquias, como hoje é noite de ceia, e fala: tornai-vos para mim, porque eu sou o mesmo, e eu tornarei-me para vós. Eu quero me relacionar com você. Eu quero saber suas necessidades, eu quero prover na sua vida, eu quero ser mais que suficiente, eu quero que você saiba que se eu abrir janela do céu, ninguém vai segurar. Eu quero que você entenda que quem determina a bênção na sua vida sou eu, e não a economia de uma nação, e não a aplicação que você faz em qualquer área de investimentos que seja. Não uma herança que você poderia ter ganhado ou vai ganhar. Quem determina a bênção na tua vida sou eu. Isso que o Senhor está dizendo. Nós temos a mania de separar a vida espiritual, adoração, igreja, com a minha vida profissional, financeira e material. Deus está dizendo: venha para mim, que eu vou me voltar para você. Ah, eu trago a minha adoração, aleluia. Eu trago, Senhor, o meu coração. Aqui eu, Deus. Só eu. E até sem combinar, mas a equipe cantou um hino que tem tudo a ver, né? Senhor, é tudo para mim, a razão da minha herança, o meu tesouro. Não tem bem maior, não tem bem nenhum que seja maior do que o Senhor. Será que isso é verdade? Será que nós cremos nisso? Agora Deus diz: olha, eu não mudo, vem para mim, eu vou me tornar para vocês. Tornar em quê? Amados, a mente cauterizada, anestesiada, a insensibilidade é terrível. Cuidado, cuidado com a falta de sensibilidade. O assunto é dízimo. Dízimo não é invenção de igreja. A igreja nasceu com Jesus e o Espírito Santo. Dízimo vem antes. Não, dízimo não é coisa da lei. Pastor, mas é da lei. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. A lei veio com Moisés quando saiu do Egito. A Bíblia diz que Abrão dizimou para o sacerdote Melquisedeque quase 500 anos antes da lei. Para você ter uma ideia, Deus chama Abraão, Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó vai para o Egito, fica lá no Egito, todo Jacó, 430 anos na escravidão. Aí nasce Moisés, Moisés vira adulto. Quando sai do Egito, Deus fala: escreve a lei. O dízimo é muito antes do que lei, e já está na Bíblia. E é interessante que a palavra de Deus fala que Jesus é sacerdote, ou melhor, é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, quem dizimou para Melquisedeque? Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Abraão não é pai da lei, Abraão é pai da fé. Moisés escreveu a lei muito tempo depois. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Seria como se a igreja dizimasse para Jesus. O pai da fé é da igreja. Abraão não viveu na lei. O dízimo está na lei, é verdade, mas também está no Novo Testamento. Jesus vira para o povo de Deus na época e fala: vocês dizimam o endro, cominho e a hortelã, Mateus, e fazem bem, né? Tem que dizimar. Agora, vocês ignoram o principal, que é a justiça e a misericórdia. E sabe o que ele fala? Faça essas coisas sem omitir aquelas. Sabe o que Jesus fala quando ele faz isso? Ele chancela a necessidade, porque a obra... Amados, vocês concordam comigo que se todo crente fosse fiel no dízimo, nós não precisava de fazer lanchonete, cantina e nem campanha? Para vergonha nossa, toda vez que você ver alguém vendendo ou fazendo marmitex, é porque ainda tem gente infiel. E a obra de Deus é arrastada sempre pelos mesmos, dizimistas.
Porque além de dizimar, tem que dar o frango para os jovens fazer o almoço, tem que dar, porque precisa. Ano passado, 2015, vergonhosamente no nosso relatório de dizimistas, 150 nomes é a média. É verdade, o dízimo da minha família está Benjamin Martins de Assunção Filho e família, pastor Gilson Almeida e família, tem alguns assim. Mas 150 nomes, em média, durante todo o ano. Isso é justo? Uma obra dessa, essa cadeira aí, foi anjo que trouxe. Quem paga aquele ar-condicionado não é o Estado, nem a nação e nem o município. Essa estrutura toda aqui, nós é quem bancamos. Amados, nada mais justo ainda que não tivesse biblicidade de que eu corroborasse, de que eu participasse, não é? E a maneira mais democrática e justa é o dízimo, porque quem ganha muito dá 10% de muito, mas quem ganha pouco dá 10% de pouco. Mas o nosso coração é carnal demais. A gente acha que 100% na minha mão é melhor do que 90% com a bênção de Deus. Deixa eu te dizer, 90% com a bênção de Deus faz muito mais do que 100% com a maldição de Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu estava esses dias mexendo ali, arrumando algumas coisas no arquivo, e eu vi alguns livros do tesouro da igreja, do ano que eu me converti. Na verdade, eu procurei do ano que eu me converti. 1988. Eu não tenho dificuldade de dizimar, não é porque eu sou pastor da igreja, não. Quando eu me converti, dia 16 de outubro de 1988, balconista de farmácia, badeco, espanador. Eu falei, eu quero procurar. Será que eu dizia? Eu esqueci, irmãos. Não me lembrava, de coração. Achei os livros aqui da igreja. Meu Deus, será? Está lá, novembro, dezembro, janeiro de 89, falei, aleluia. Eu não tenho dificuldade nisso. Ah, mas Deus, por que Deus para um, por que Deus para outro? É uma questão de fidelidade. E às vezes nós, sacerdotes, omitimos, primeiro, por achar que é óbvio. Segundo, porque tem gente que ainda não se converteu e não se convenceu nesse assunto. Amados, Deus está dizendo, venha para mim, porque vocês me roubam. Roubamos em quê? No dízimo e nas ofertas. E eu quero, nessa noite de ceia, repreender a maldição na sua vida. Eu não estou numa ótica de arrecadação e Deus é testemunha do meu coração. Que dia eu apelei para essa igreja. Mas eu não posso deixar esse povo adoecido com a crise. E cada vez se afundando mais. Por achar que 100% é melhor do que 90% com a bênção de Deus. Não é. Eu te garanto que não é. Eu sou um exemplo de que não é mesmo. Passei no concurso para oficial, fui estudar no Rio de Janeiro, ganhando salário de cadete diária. Congregava no Rio de Janeiro. Academia todos, cariocas, sul-mato-grossenses, paraenses, mineiros, cadete do Brasil inteiro. Riam de mim. Benjamin, eu era um presbítero goiano fazendo curso no Rio de Janeiro. O que eu tinha que dizimar lá? Será que eu não tinha que mandar para a igreja em Trindade? Afinal de contas eu era daqui. Amados, eu nunca retive a minha mão. Muita brincadeira, muita coisa disseram, mas eu sempre dizia, isso aqui não é meu, é do Senhor. E ao invés de entristecer o coração pelos 10% de Deus, a gente não paga dízimo, que a gente devolve para Deus. Eu fazia era me alegrar com os 90% que Ele me dava. E aí eles faziam piada comigo, eu fazia com eles, porque além do salário eu tinha diária. E aí eu dizia, olha, o meu dízimo é a metade do salário de vocês, eu quero dizimar é mais. Porque quanto mais eu sou fiel, mais Deus me abençoa. Amados, o segredo da bênção é a fidelidade.
Ah, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero Deus. Volte para mim que eu volto para você e eu não mudo, diz o Senhor. Vamos caminhar aqui. Erros graves que eu tenho visto, vivido e presenciado no nosso meio. A igreja pode ler qual que é o primeiro erro? 1, 2, 3. Segurar. Não dizimo. Não entrego. Não e ninguém me faz dizimar. Você está retendo. E na linguagem bíblica você está roubando. Não é sensato roubar de ninguém. Será que seria roubar de Deus? Eu não tenho coragem de entrar no supermercado e pegar um chiclete, qualquer marca que seja. Mas eu tenho coragem de reter aquilo que não é meu. Retenção é segurar aquilo que não me pertence. Amados, preste atenção aqui no texto que nós lemos. Versículo 10, qual que é o primeiro verbo do versículo 10? A igreja pode dizer bem forte, 1, 2, 3. Trazei, irmão. Trazei. Não é retei, é trazei. Não, eu vou segurar, esse mês, eu tenho uma meta, eu preciso disso daqui. Amado, tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus, sim ou não? Sim ou não? Esses dias eu entrei num comércio, o Benjamin Neto falou assim, pai, me dá uma caixa de chocolate. Ele pede muito chiclete. E às vezes, nem sempre, eu dou por uma questão didática, de ensinar. Não, meu filho, hoje não é hora disso. Né? Pedagógica. Mas um dia eu comprei, falei, tá, você quer essa, meu filho? Pega. Ele pegou. Comeu quase tudo, não me ofereceu um. Eu deixei. Tchap. Falei, filho. Aí ele me entregou, falou, pai, só um. Eu dei a caixa para ele, irmã Lourdes. Lourdes, eu dei a caixa para ele. E eu posso dar muito mais para ele. Mas ele não entende. Pai, só um, pai. Ai, meu Deus, quantos crentes na igreja estão assim. Eu só vou fazer isso, pai. O que você tem é de Deus, o seu salário é de Deus, sua saúde é de Deus, a sua família é de Deus, você é de Deus. Ele estava comendo algo meu, que eu dei para ele, e não queria me dar. Com muito respeito, diga assim para quem está do seu lado. É a gente, irmão. Somos nós. O Benjamin Neto aí é uma parábola de nós com Deus. Você está rindo de você mesmo. Amados, reter não é o segredo da bênção. Reter é o segredo da maldição na vida do crente. Porque aquele que te deu 100, ele pode te dar 1000. Ele pode te prosperar muitas vezes mais. Mas acontece que a gente está longe de Deus. Olhando é na minha capacidade, é na minha graduação, é na minha esperteza. E não Deus. E Deus está dizendo, eu não mudo. Chegue perto de mim que eu chego perto de você. E se eu chegar perto de você, coisas vão acontecer na sua vida. Aí eu chego, Deus, eu vou no culto. Não é isso que eu estou falando. É chegar no seu bolso. Primeiro erro que traz maldição, reter. Porque a Bíblia não fala retenha, fala traga. Segundo erro, eu quero que a igreja leia. O que é, amados? Subtração. E antes ainda, deixa eu voltar aqui na retenção. Eu botei uma coisa aqui por conta do tempo. Argumentos de quem retém o dízimo. Segura aí. Argumentos de quem segura o dízimo. É coisa da lei. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Que dízimo é coisa da lei, o quê? Existe muito antes da lei e depois da lei continua existindo o dízimo. Segundo argumento daqueles que retêm o dízimo. O que eu ganho não sobra. Pastor, não sobra. Olha aqui para mim, igreja. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Por favor. O seu Deus merece sobra.
Ou seu Deus merece primícia? A igreja não entendeu. O seu Deus fica com o resto? Ou você tira primeiro e fala, isso aqui é do Senhor, o resto Deus proverá. Volta para mim, e eu me volto para vocês, porque eu sou um Deus que não mudo, diz o Senhor. Isso nunca vai sobrar. Sabe quando sobrou dinheiro na minha vida? Nunca. Direto eu estou entrando no limite, no cheque especial. Mas o do Senhor é do Senhor, não é resto, é primícia. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala, meu querido, Deus quer primícia, Deus não quer resto. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Ageu disse assim, olha, vocês recebem dinheiro num saco furado. O que tem some, vaza entre o dedo, porque vocês são infiéis ao Senhor. Segundo erro que nós cometemos. A igreja pode dizer o que é? Subtração. O que é subtrair? Diminuir. Tem um corinho que nós cantamos, fala assim, quem não ora e não faz, quem não lê a Bíblia e não faz oração, vai diminuir. Tem irmão que o dízimo dele, ele aumenta, prospera, a empresa cresce, ele é promovido, mas o dízimo vai diminuir. 10% vira 5%, vira 2%, vira 9% e nunca é 10%. Amados, é interessante que a própria Bíblia é quem diz dízimo é 10%. Você não precisa dar 11, nem 20. Não é dar, é devolver. Mas é 10%. A Bíblia é clara nisso, não é? Quando que eu subtraio? Quando eu faço uma... Irmão, aqui meu dízimo. É dízimo mesmo? É dízimo mesmo? Pastor, Deus não se importa com isso não, o senhor está muito legalista. Eu preferia quando o senhor não falava desses assuntos. Eu vim aqui hoje para ouvir aquela palavra de ceia que o senhor administra, que esses umbrais chegam a tremer. O segredo da bênção ao invés da maldição está na palavra que eu ministro na sua vida hoje. Não diminua, não subtraia. Pastor, mas Deus não importa. Livro de Atos, Novo Testamento. A Bíblia fala que um casal, qual que era o nome do casal? Ananias e Safira, a igreja sabe. Ananias e Safira. Ô Pedro, pastor Pedro, o apóstolo. Pastor Pedro, aqui nós vendemos a nossa propriedade, aqui está o dinheiro inteirinho. Irmãos, era uma baita de uma oferta, mas não era oferta, eles falaram que era tudo que tinha vendido. Ô pastor Pedro, aqui está o dinheiro do que nós vendemos, eu vim trazer para o senhor, aleluia, eu sou fiel. O que é isso aí? Não é tudo que eu vendi, é tudo, ou você reteve parte. Você não subtraiu, irmãos, isso é tão sério subtrair. O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreu. Morreu. Você está morto espiritualmente, sua empresa está morta, a porta não abre, as causas não se resolvem, porque você retém a sua mão. Você retém, não consegue ser fiel. Aí vem 13º, fala, não, já dizimei do salário, 10º é meu. Meu, todo meu. Em vez de falar teu, tudo é teu. Não é assim? Amado, subtração, diminuição, não é o caminho da bênção. Qual que é o argumento desse tipo de crente? Pastor, não é dízimo não, coloca aí como oferta. Não é dízimo não, vou dar uma oferta. Amados, não cola. Sabe por que não cola? Porque dízimo é mandamento. Eu posso dizer que dízimo é dívida, oferta é presente. Você entende isso? Eu chego lá e compro na loja do pastor Gilson lá, e vou lá e tenho uma dívida. Aí ao invés de pagar a dívida, eu chego lá, pastor Gilson, vim trazer um presentinho para o irmão. Presentinho de R$100, sua dívida é minha, paga a dívida, pastor. Amados, oferta é adoração, dízimo é fidelidade.
Você consegue fazer a diferença? A minha oferta é com os meus 90, não é com os 10%. Nós teríamos muito mais missionários, a obra estaria muito mais acelerada e a sua vida estaria muito mais abençoada, porque essa é a palavra de Deus para a igreja. Eu não teria coragem de falar isso aqui de mim mesmo, nunca. Mas Deus me manda trazer uma palavra de cura para a sua vida. Acerta primeiro a tua fidelidade, põe a sua dívida em dia, depois você vai ofertar do jeito que você achar que deve. Amados, olha aqui o que a palavra de Deus diz. Trazei, mas todos. Trazei o que, igreja? Precisa falar mais? Eu acho que eu fiquei falando aqui 10 minutos e não precisava, era só falar, irmãos, lê a segunda palavra. Todos. Para de reter dízimo, irmão. Irmão, para de reter aquilo que não te pertence. Você não tem coragem de roubar do homem, mas tem tirado de Deus. Isso não é bênção para a sua vida. Não é bênção. Terceiro erro, e aqui eu encerro a palavra para a gente tomar ceia, né, irmão? Nem tudo é arroxo, né? Terceiro erro, o que é a igreja? Administração. Amados, será que eu tenho o direito de mudar a ordem de Deus? Deus diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Na casa do tesouro. Não sou eu quem administra, eu não sou fisco de Jeová. A Bíblia manda que eu traga todo o dízimo à casa do tesouro. Tem lugar de entregar, irmãos. Tem lugar, não é? E isso aqui é interessante porque o que tem de crente que administra o próprio dízimo não está escrito. O que é isso? Preste atenção aqui. Não, essa igreja aqui, irmão, tem 2 data show. A igrejinha do meu parente, do meu cunhado, e eu já vivi isso. Quando nós congregávamos no Rio de Janeiro, pastor Idamarques começava o seu ministério lá no Palmares. Ah, que tentação. A esposa do pastor Idamarques é minha irmã. Ah, pastor, e o senhor não mandava o dízimo para lá? Não. Porque eu não congregava no Palmares, eu congregava no Rio de Janeiro. Igreja grande, terminada, concluída, orquestra, tudo do bom e do melhor. Mas, amados, eu comeria na churrascaria e pagaria a conta no restaurantinho lá do final do bairro, porque o dono é meu amigo. Eu vou na Lancaster Grill e como, e me alimento, e sou abençoado, e falo, não, rasgue essa conta aí, isso aqui não me interessa não. Eu tenho um restaurante de uma irmã, de uma amiga, eu vou, quanto que deu? Eu vou pagar lá. Ou então você diz, eu vou pagar só metade, o resto eu vou administrar. Aí um tanto vai para o missionário, outro tanto vai para a cesta básica. Isso não é dízimo não, meu amado. Não é dízimo não. Aí eu vou, pastor, é porque meu dízimo é grande. Aí vai 1.000 para o missionário, vai 500 para cá. Irmão, que Deus aumente o seu dízimo, você dizime muito mais, mas seja fiel naquilo que Deus propõe. E eu vou dizer mais. Qual que é o argumento de quem não traz a casa do tesouro, mas administra? Sabe o que é? Ah, os irmãos não administram bem. Eu administro melhor. Vem assumir a igreja, meu amado. Vem aqui, eu vou pedir o pastor Oídes para você assumir. Segunda coisa, se você acha que não tem administradores idôneos do dinheiro que você dizima, eles seriam administradores das coisas espirituais na sua vida. Você não confia o material, mas confia o espiritual. Não é isso. Não é porque não confia, é porque falta conversão mesmo. Volte para Deus, deixa Deus cuidar da sua vida. A partir de hoje, fale, isso aqui é primícia, é do Senhor. E eu estou falando aqui com o coração, amados, assim na mão de Deus, com temor e tremor, porque eu sei que tem gente aqui dentro passando dificuldade. Agora a dificuldade será repreendida na sua vida, quando você entender que o dízimo é bênção de Deus para você.
Irmãos, eu não vou perguntar quantos creem que Deus é poderoso e Deus pode tudo, que é muita ingenuidade numa noite de ceia. Olha aqui para mim. Senta no trono de Deus só um segundinho, só um segundinho. Aí você olha lá de cima e vê um crente. Senhor, minha vida está difícil. Mas o que é do Senhor é do Senhor. Precisa falar alguma coisa, irmão? Se o dia que eu dei a caixa de chocolate para o meu filho, ele abrisse e falasse assim: papai, pega o primeiro. Ô meu filho, você quer mais uma caixa? É verdade, irmão. Papai, escolhe o que o senhor quer. Aleluia. Pai, não pega esse aqui não, esse aqui é o que eu gosto. Eu dei tudo, eu tenho muito mais para dar para ele não entende. Assim diz o Senhor, dê para Deus aquilo que é dele, honra a Deus com seus bens. Pare de querer administrar aquilo que não te pertence, administre o teu 90, porque o 10 de Deus é com Deus e com aqueles que se encarregam de fazê-lo. Agora, se eu tenho uma liderança que eu não confio, sai da igreja, vai procurar uma que você confie. Aqui é corrupto, vai tudo para o pastor, dinheiro sai no ralo, e aqui é tudo uma máfia, ali aqueles pastores. Não serve para você confiar sua alma, e nem comer do pão e do cálice que é o corpo de Jesus nessa igreja. Sai fora. Agora, se você sabe que tem homem e mulher de Deus, onde você é obreiro e é crente, seja fiel a Deus e à sua igreja e pare de administrar aquilo que não te pertence. Amados, tá duro, né? Tem um problema sério, sabe? É um problema sério aqui, eu já vou caminhar para o final. Eu espero que você tenha aprendido. Não retém, não subtraia e não administre aquilo que não é seu. Tem um problema sério, um grave perigo de negligenciar o dízimo. Versículo 9. Versículo 9. Pode ler essas duas primeiras palavras? Com maldição sois amaldiçoado, porque me... Aí eu coloco o tema dessa palavra, uma questão de bênção ou maldição. Você quer bênção ou quer maldição? Você quer bênção ou quer maldição para a sua vida? Porque aqui está dizendo, aquele que é negligente, ao invés de bênção, ele tem, é maldição. Amados, não dizimar é ser covarde, não dizimar é desamparar a obra de Deus, não dizimar é ser egoísta, não dizimar é querer desfrutar daquilo que alguém está pagando. Alguém vai ter que pagar o pato, irmão. Nós compramos uma mesa de som ali, caríssima, os irmãos sabem. Não, precisa disso não, olha aí que delícia de som aveludado, não é? Não é minha voz, é a caixa, é a mesa, Moinéias lá. Mas isso nós é que promovemos, amados, nós é quem fazemos. Aqui está dizendo, olha, quem não é fiel são amaldiçoados com maldição. E por que são amaldiçoados? Porque me roubais. Tirai aquilo que não é de vocês. Mas nem tudo é maldição. Aqui termina dizendo assim, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, fartura, abundância na minha casa. Amados, e o quê? Toda a igreja, e provai-me nisso. O único lugar na Bíblia que Deus nos dá autorização para prová-lo é aqui. Para fazer experiência com ele, não é? Para fazer, Deus, eu vou entrar nessa aqui, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida. Agora veja bem, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa que Deus vai fazer, abrir as janelas do céu. Preste atenção. Primeira coisa que Deus vai fazer, se você voltar para mim e for fiel, vou abrir as janelas do céu. Preste atenção, a bênção que você precisa não vem do homem,
não vem da política, não vem da sua empresa. A bênção que você precisa vem do céu. Porque sem a bênção de Deus você não vai em lugar nenhum. Vai não. Sem a bênção de Deus você não vai em lugar nenhum. Faça prova de mim, porque eu vou abrir a janela do céu. É de cima para baixo. E quando Deus opera, ninguém impede. Quando Deus manda, ninguém segura. Amados, quando Deus determina, as coisas acontecem. Agora nós somos uma igreja que dá o resto. Em vez de bênção vai ter maldição. Não é? Aqui diz, eu vou abrir a janela do céu. Agora olha o tipo de bênção, irmãos. E vou mandar sobre vocês o que? Bênçãos sem medida. Pergunta para quem está do seu lado, irmão, você quer bênção sem medida? Você quer bênção sem medida? Aleluia. Pastor, o que é bênção sem medida? Escute aqui. Bênção sem medida, preste atenção. É aquela que você tira tudo que você precisa de primeira necessidade, ainda sobra dinheiro. Olha, o que eu queria mesmo? Né? É suficiente. Não é aquela coisa a conta gota que você tem que tira daqui, tampa dali, puxa para cá, o pé fica de fora, tampa o pé, o braço fica de fora. Não é isso, é sem medida. Quem aqui tem uma cama extra king? Quem? Levanta assim, irmão, você abre o braço, né? Põe a perna assim, aquilo cabe, sem medida. Sabe por que você está numa cama de campanha, numa padiola, que tem que dormir de lado? Sabe por que é tudo medido na tua vida? Porque você ainda não descobriu a bênção da fidelidade com Deus. Porque quando você descobrir, Deus vai alargar a sua tenda. E aqui diz, abra a janela do céu, é do alto. Segundo, é bênção sem medida. E eu termino agora com aquilo que é principal. Versículo 11. Você pode ler o versículo 11? Toda a igreja, deixa eu botar lá em cima. 1, 2, 3. Por vossa causa. Aleluia. Amados, abre a janela do céu, bênção sem medida. Agora, preste atenção. Você conhece alguém que recebeu e logo acabou? Recebeu uma herança, recebeu um salário, recebeu uma bênção, uma causa na justiça, de repente, acabou. É porque além de ser abençoado por Deus, a gente ainda tem que ter o devorador repreendido na nossa vida. Sabe o que é devorador? Devorador aqui nesse livro fala dos gafanhotos, das pragas. Tudo que o povo fazia, a praga vinha e consumia. Amado, tudo que nós fizermos, se Deus não repreender o devorador, vai para o médico, vai para a cirurgia, vai para o hospital, vai num acidente, acaba. Deus está dizendo, eu vou abrir a janela, não vou medir para te abençoar. Vai ser bênção recalcada, sacudida e transbordante. Agora tem mais, por sua causa e da sua fidelidade, eu vou repreender as pragas na sua vida. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Pela causa dos infiéis, não. É só quem é fiel, por vossa causa. Satanás não vai ter legalidade de tocar no seu filho, na sua esposa, na sua vida, na sua casa, nas suas coisas, porque está lidando com quem é fiel a Deus. Deus se encarrega Ele mesmo, Ele não manda recado, Ele fala, eu repreenderei o devorador. Não vou mandar anjo brigar com ele não, eu mesmo vou dizer assim, daqui para trás e não mais, porque aí é um fiel, aí é fiel. Aleluia. E eu encerro com o versículo 12. E é lindo que fala assim, diz o Senhor dos exércitos. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor dos exércitos? Diga glória ao Deus dos exércitos. Aí agora que eu sou fiel, Deus me abençoa e repreende o devorador. O que ele diz? Todas as nações te chamarão de feliz. A sua terra será deleitosa. Como que o povo tem olhado para nós? Olha o tadinho, olha lá coitadinho. Toma aqui uma ajudinha, irmão, vou mandar uma cesta lá para ti. O ímpio empurrando o crente. Não, irmão.
eles precisam olhar e dizer assim: ali está um feliz, ali tem alguém realizado, ali tem alguém fiel, ali tem alguém que Deus cuida, e quem cuida é o Senhor dos exércitos. E quando fala aqui, ó, a sua terra será deleitosa, sabe o que é isso? O que você plantar vai colher. E a seca matou, a praga acabou. Não, a sua terra vai morrer a esterilidade e ela vai ser deleitosa. Sabe o que é deleite? É descanso, é fartura. Agora, fartura sem obediência e fidelidade é maldição. Vocês lembram daquele homem rico? Ó, minha alma, descansa, regala. Deus fala, morre, ele morreu e foi para o inferno. Agora o deleite do fiel é diferente. Porque além de estar bem com ele, com a vida familiar e material, ele ainda olha para o Senhor dos exércitos e fala assim: Senhor, tudo que eu tenho te pertence. E não há tesouro na terra que seja melhor e maior do que a tua presença na minha vida. Eu quero pedir você para ficar de pé, meu amado irmão, minha irmã. E eu encerro essa palavra aqui, não é? Dízimo, uma questão de bênção ou maldição. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. O que você quer nessa noite de Deus? Uma palavra de bênção? De desapego? De coragem? De fidelidade? De bênção? Ou você quer uma palavra de com maldição sereis amaldiçoados? A escolha é sua. Como pastor, sacerdote, profeta, homem de Deus, cabe a mim te instruir, mas cabe a você decidir. Feche os seus olhos. Pastor, eu estou devendo demais. Tá não. Comece daqui para frente. Faça um compromisso com Deus, de não reter, de não subtrair, de não mais administrar aquilo que não te pertence. E ainda que você fique triste, vá para outra igreja, seja fiel lá, porque senão a maldição te acompanha. Põe a mão sobre o seu coração, meu querido. Arabachurianda canta arabarras. Deus, eu apresento esse povo, Pai. O Brasil, Goiás, Trindade, passando por esse momento econômico. Mas os nossos olhos estão colocados em Ti, Senhor. Nós nos voltamos para Ti nessa noite. Como Deus provedor. Arabachurianda cai. Como aquele que é dono do ouro e da prata, e que basta uma palavrinha tua, tudo muda na minha vida, na vida da igreja, Senhor. Pai, desperta esse povo para a fidelidade, Senhor. Para a bênção e quebra de maldições, desperta esse povo para a fidelidade. O devorador tem tido legalidade na vida de alguns. Outros têm recebido em saco furado. Pai amado, revela a verdade da fidelidade em cada coração. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Dízimo não é opcional. Dízimo não é oferta. Dízimo não é sobra. Dízimo não é maldição, não é fardo. Dízimo é mandamento, é dívida, é primícia. Dívida é primícia, dízimo é primícia. Dízimo é uma maneira de Deus te abençoar, meu amado, minha querida. Entenda isso. É uma maneira do pai olhar para o filho e falar assim: meu filho, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho muito mais de onde eu tirei esse. Pai, abençoe esses corações. Nós vamos cear agora, Senhor. Mas muito além, Senhor, de adoração e pão e cálice, o Senhor também é dono da nossa vida, do nosso coração. Pai amado, tira toda a resistência, toda a dureza e abençoe a vida de cada um
em nome de Jesus. Diga para umas 3 pessoas: escolha a bênção, meu irmão. Escolha a bênção. Irmão, escolha a bênção na sua vida. Escolha a bênção. Alguém disse aqui: continue escolhendo, né? Continue escolhendo a bênção. Seja fiel ao Senhor. Eu quero pedir os nossos obreiros que estão